é a qualidade de vida das pessoas, né? Tanto na parte da saúde, na parte da família e na parte do trabalho. Então, imagina nós, um vaqueiro, né? Que o nosso avô foi vaqueiro. O cara anda o dia inteiro num cavalo, sol, é chuva, na grande maioria, às vezes, trabalha a semana inteira. E como que a gente muitas vezes esquece, né, desse tripé, desse equilíbrio que a gente precisa ter nos colaboradores, que é saúde, família e trabalho. Então, para nós, é um grande desafio, de fato, trazer dentro da fazenda uma motivação, né, que ele possa, de fato, ter felicidade, de fato, ele possa realmente batalhar com o crescimento. E a saúde mental é algo que sempre nos preocupou, né, em trazer este assunto, essa abordagem, principalmente para os fazendeiros, que são aí os proprietários das fazendas, começarem a entender a importância de cuidar da mente, do corpo, do espírito e, consequentemente, da saúde do trabalho desse colaborador. Então, a gente se depara muitas vezes, Igor, com muito alcoolismo, com muita droga, com muita violência, com muita disruptura familiar, né? Então, como muitas vezes o cara vai estar trabalhando pensando que a esposa saiu de casa. Esses dias eu tive um caso que me marcou bastante, lá no Rio Grande do Norte, e eu estava, né, no Nordeste, então eu estava numa fazenda grande, e aí nós fomos visitar um final da fazenda, onde tinha uma casa, e o dono da fazenda falou o seguinte: Felipe, eu deixei esse cara morar aí. Eu falei, deixou por quê? Rapaz, a mulher dele acabou de abandonar ele e deixou 6 filhos para ele criar. E aí, quando eu cheguei lá, quem cozinhava era o filho de 11 anos, porque o pai, já um senhor, não sabia cozinhar, e tinha 2 menininhas do tamanho da minha filha, da Valentina, assim, de 3 ou 4 anos, que a mãe tinha largado lá. Então, eu fiquei pensando naquele momento, né? Eu falei, meu Deus, como que o agronegócio precisa de cuidar de pessoas? E eu acredito que um dos maiores desafios é a saúde mental. Eu sempre falo que a gente que às vezes tem família, né, teve algumas condições de criação boa, tivemos um ambiente, né, de um lar, de uma igreja, de uma escola, a gente já tem vários desafios mentais. Né? Imagine essas pessoas que estão lá a céu aberto, morando no interior das fazendas e com toda uma problemática. Então, retornando, né, a pergunta a você e deixando você à vontade, deixar claro o que é saúde mental, né, o que é bem-estar, o que isso de fato pode resultar positivamente numa empresa a céu aberto chamada fazenda. Sim, pontos muito importantes que você trouxe, né? Inclusive fatores de risco, né, para a saúde mental, como violência, né? Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, mas que você já introduziu, né? Violência, uso de álcool, drogas, o isolamento social, né, em função da distância geográfica, também é um fator de risco de saúde mental, muitas vezes, e que também acaba atravessando o acesso a políticas e equipamentos públicos de promoção de saúde, né, mais especificamente nesse caso de saúde mental, seja via ESF, seja via CAPES, né, seja via política de assistência, CRAS, CREAS, enfim, serviços que vão aí contribuir diretamente, né, para o acesso desses trabalhadores. Né? Quando a gente fala de saúde, né, a Camila levantou a mão. Era só para complementar a fala do Felipe, que eu acho válido destacar que hoje em dia ainda se tem muita dificuldade em falar sobre saúde mental. Hoje em dia tem ainda uma barreira. Quando você fala a alguém, e aí, como que você está? Você precisa de ajuda? Geralmente a pessoa ela quer se virar sozinha, ela quer resolver os próprios problemas, ela acha que ela não precisa dessa ajuda. Então, assim, ainda é um assunto muito delicado quando você vai, principalmente na área rural, né? É um assunto muito delicado para você chegar e falar com a pessoa, porque às vezes ela pensa que você está falando bobeira, que ela não precisa daquilo. Então, assim, é muito complicado levar esse assunto, né? Então, eu acharia legal você citar como facilitar essa comunicação no meio rural. Perfeito.
Grato pela colocação, Camila. Vamos falar disso também, né? Super importante. Quando a gente fala de saúde, de modo geral, do trabalhador, né, a gente tem aí todo um processo em que a saúde era direcionada para reestabelecer a condição física e, de modo geral, um foco nos aspectos físicos para esse colaborador retornar, né, em termos de produtividade, ao longo da história, né, falando agora. E aí, a psicologia, especificamente, ela vai se inserindo com foco em seleção de pessoas, né, organização, contribuição também para a esfera da produtividade, né, isso aí com o advento aí da Revolução Industrial. E a gente começa a falar um pouco mais de saúde mental no trabalho, né, de bem-estar, são temas que eles são historicamente recentes do ponto de vista do trabalho, né, quando a gente olha aí para a história. E ganharam muita visibilidade também na pandemia, né, no pós-pandemia, que esse tema também reacendeu, né? Já era falado, sim, mas com a pandemia a gente teve uma visibilidade muito grande, até pelo aumento dos índices de adoecimento, né? Associados a alguns dos fatores que a gente falou, como a questão do isolamento social, né, que a quarentena acabou proporcionando, né, o luto, né, lutos aí recorrentes, perdas de familiares, né, o próprio adoecimento em si pela Covid, né, entre outros fatores que foram atravessando, como a insegurança financeira, em alguns casos a insegurança alimentar. Então a gente também vai observando aí que quando a gente fala de saúde mental, o foco não é necessariamente numa doença, né? A gente fala de uma série de questões, uma série de fatores que envolvem qualidade de vida, uma série de fatores socioeconômicos que atravessam a realidade sociofamiliar desse sujeito e que são produtores e produtores de saúde ou não, né? A depender de como isso vai se estabelecendo no cotidiano. Sobre o conceito de saúde mental, né, para a OMS, saúde mental a gente fala de bem-estar, e é um bem-estar associado a habilidades para lidar com os desafios do dia a dia, em resumo, né, falando de um modo bem resumido. Então, eu até queria destacar, né, aqui a gente não está falando necessariamente de ausência de doenças, né, aqui a gente não está falando necessariamente de uma certa estabilidade, aqui a gente está falando de habilidades para lidar com os desafios da vida, né, porque os desafios eles vão vir, né, a gente vai ter inúmeros desafios, né, você trouxe um relato aí muito importante. Imagina o desafio, a situação, né, para lidar com uma situação que envolve um reestabelecimento ali de vínculos sociofamiliares, né, uma ocupação de determinados papéis que um determinado trabalhador rural não estava habituado, né. Então, quando a gente falar de saúde mental, de modo geral, a gente vai estar falando por esse viés, essas habilidades, né? E aí, só trazendo um pouco, né, a importância da saúde mental. Por que que a gente precisa falar disso em relação ao trabalhador rural, né? O trabalhador rural, como a gente falou, ele está exposto a alguns riscos, né, em função do isolamento, né, muitas vezes, em função desse distanciamento das políticas públicas, em função, às vezes, de altas cargas de trabalho, né, inclusive fora da jornada prevista, né, em função de violência, muitas vezes, que é um atravessador, né, entre outros cenários que são fatores de risco aí que podem compor, né, e contribuir para um adoecimento psíquico, né? E quando a gente vai olhar para os dados, a gente vai perceber que o trabalhador rural ele acaba estando mais exposto a problemas como ansiedade e depressão. Isso saiu num boletim epidemiológico de ocupação e suicídio no Brasil, com um estudo que foi feito entre 2007 e 2015. E nesse boletim vai destacando o quanto o trabalhador rural ele está mais exposto
com uma presença de cerca de 36% de sintomas depressivos em relação à população brasileira, que nesse caso vai ter aí uma incidência de 15%. Né? Além disso, a gente tem alguns outros dados. Cerca de 40% dos funcionários do agronegócio, eles vão apresentar sintomas de transtornos mentais, de acordo com uma revista que é especializada nesses dados de saúde mental para empresas. Enquanto isso, 14% da população mundial tem sinais semelhantes. Ou seja, olha a disparidade, né, em termos de porcentagem. E, além disso, o fator que a gente acabou falando, né, sobre o distanciamento geográfico de políticas de assistência ou de acesso a profissionais, seja pela via particular, também acaba sendo um fator que agrava essa condição, né, porque se a gente tem uma sintomática ali de saúde mental e a gente não consegue acessar psicólogos, psiquiatras, profissionais especialistas para um tratamento adequado, né, a tendência é que haja um agravamento desse quadro, né, de saúde mental. Então, esse distanciamento também se configurando não só como um fator de risco, mas de agravamento. E aí, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente está falando de transtornos mentais com uma maior prevalência, sim, enquanto depressão, ansiedade. Hoje a gente fala muito também do burnout, né, que ele vem associado diretamente a uma condição de trabalho. A gente também fala do uso abusivo de álcool e drogas, né, que, assim, em termos gerais, são os transtornos mais recorrentes, né, mas que também não excluem outras questões aí de saúde mental. A gente já falou dos fatores de risco, né, mas vale destacar também que o desemprego e a perda do emprego prolongado também é um fator que contribui para esse adoecimento psíquico e também para o suicídio, que é um tabu social, né, e que tem uma taxa significativa no setor da agropecuária. Enquanto a gente teve aí nesse período de 2007 a 2015 uma elevação na indústria de 30%, na agropecuária a gente teve de 23% em termos de taxa de suicídio. Então, esse também é um dado importante. E nessa perspectiva, a gente também tem uma maior prevalência de suicídio em homens em relação a mulheres, que também é um outro dado importante, né? Considerando aí que a gente tem um público masculino significativo atuando, né, dentro do trabalho rural. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para deixar no nosso horizonte aqui, para dar sequência no bate-papo, né? Alguns outros pontos, né, que a gente também citou é o agravamento desse adoecimento em função da pandemia da Covid-19, né? Isso contribuiu muito para o aumento de quadros de depressão, ansiedade, uso abusivo de álcool e drogas, né, entre outros fatores. Né? E aí você até trouxe, né, Felipe, que você observou, né, muitas questões relacionadas à saúde mental, a Camila também citou. Tem alguma queixa que é mais comum em termos de saúde mental que chega para você enquanto relato ou que você observa na sua vivência? Igor, primeiro, né, parabenizar as informações que você trouxe, né, assim, são algo que às vezes a gente, né, precisa, né, Camila, falar para os proprietários que isso existe, que isso é uma realidade, que isso acontece. Igor, a maior queixa que eu vejo realmente é a depressão e a ansiedade aliada ao consumo de álcool e droga. Eu acredito que, né, o álcool é uma droga, mas eu acredito que o álcool, né, o alcoolismo, até mesmo pela forma mais tradicional, né, de se contaminar, porque o álcool, eu falo sempre que, por ser uma droga lícita, principalmente no nosso país, ela é a pior droga, né, para porteiro e para portal de demais outras drogas. E isso vem muito da forma como nós somos colonizados, né? Então, isso foi infiltrado na nossa cultura, né?
Eu tive recentemente no Catar, por exemplo, e lá o álcool é proibido o consumo, né, justamente por eles considerarem ser uma maior droga mais severa. E então hoje o que eu enxergo, o que a gente vem enfrentando realmente é o alcoolismo, sabe? O alcoolismo, aí você vê, né, aquela degradação mental, física, aquele cansaço, aquela exaustidão. Você vê muitas vezes o colaborador chega realmente ali com odor de álcool para trabalhar, né? Você vê que realmente ele está ali com aquela dependência, com aquele consumo, né, exagerado do álcool. E esse, na minha visão, Igor, é o maior desafio das fazendas no Brasil. É o consumo de álcool, né, muito atrelado à ansiedade e depressão. E queria fazer essa provocação a você, na sua visão, o que nós podemos propor, né, aos proprietários que eles devem trabalhar, né? Seja uma psicoterapia, contratar e levar na fazenda para bater um papo com seus colaboradores, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses. O que, na sua visão, Igor, nós poderíamos estabelecer e comunicar aos proprietários das fazendas a importância deste trabalho, né, de psicoterapia, de conselho e todo esse trabalho que vocês fazem, né, no sentido de melhorar, né, a condição mental, a autoestima. Eu vejo que é um item muito forte, né, a baixa estima desses colaboradores. Eles se sentem muitas vezes inferiorizados, né, por trabalharem de uma forma mais braçal. Então, como que a gente faz? O que a gente aconselha os proprietários das fazendas a realizar de terapia e realmente de coisas legais para que possamos, né, elevar a autoestima, diminuir a ansiedade, a depressão e principalmente o alcoolismo nas fazendas. Perfeito. Um primeiro ponto, né, que o álcool, ele é uma droga psicoativa depressora, né, então ela vai afetar aí de modo significativo o funcionamento desse sujeito, né, em termos de sistema nervoso central, né, então, de fato, é uma questão de saúde pública e é também uma questão de saúde de trabalho, em termos de cuidado com o colaborador e em termos de riscos psicossociais, né, porque a depender da função que esse colaborador também executa, quando ele vai, sob o consumo de álcool, executar uma determinada atividade, ele pode se expor a um risco, né, e expor outros colaboradores também. Então, se a gente aborda pelo viés de promoção de saúde mental, né, ações que vão contribuir para a redução desse consumo, e sempre numa perspectiva de redução de danos também, a gente contribui, inclusive, para a redução da incidência de acidentes de trabalho, né, porque muitas vezes a gente olha para um acidente dentro aí da cinemática desse acidente, como se ele fosse exclusivamente em termos operacionais, práticos, né? É a máquina que bateu ali. Isso é importante. Mas o que está por trás de tudo isso? Né? É um colaborador que está em privação de sono, porque se ele está em privação de sono porque teve um problema familiar, a gente sabe que vai ter uma alteração significativa de atenção concentrada, de atenção difusa, vai ter uma alteração significativa da memória, vai ter uma alteração do humor, com aumento do índice de irritabilidade, né? Se eu sei que ele tem um quadro de sedentarismo, a gente também vai ter uma sintomatologia a médio e longo prazo semelhante. Se eu sei que ele está consumindo álcool, né, ou alguma outra droga, a gente sabe que vai ter uma alteração, né, no funcionamento e na execução dessa atividade, que isso vai significar um risco psicossocial na execução dessa atividade também. Então, algumas práticas que a gente pode desenvolver aí para os gestores, né, que a gente pode propor. Primeiro, é sempre interessante ter um especialista em saúde mental do seu lado, né? Porque quando você tem um especialista, os desafios em saúde, de modo geral, são muito significativos e de saúde mental também, né? E demanda uma complexidade de atuação que tem correlação com psicoterapias, com terapias medicamentosas, mas que também demandam intervenções institucionais e organizacionais.
né? Então, a gente consegue também promover saúde mental quando a gente realiza pesquisas de clima entre a equipe para saber como a sua equipe está, o que eles precisam, o que eles demandam enquanto gestão, né? Enquanto colaboradores para a gestão, o que faz sentido para eles, né? Porque às vezes a gente pressupõe que um colaborador, se a gente executar uma determinada ação, ele vai ter uma melhora, mas a gente perguntou para ele o que é importante, né? Então, dar voz para esses trabalhadores já é um passo inicial e um passo importante. A pesquisa de clima, ela tem uma atuação significativa nisso. Realizar ações de prevenção e combate a assédio moral e sexual. Isso também é importante em termos de prevenção e de promoção de saúde, também está previsto aí em lei, principalmente para as empresas que têm CIPA, né? Manter uma cultura de diálogo entre colaboradores e gestores, né? E eu sei que isso é um desafio, né? Historicamente, a gente vem aí de uma cultura em que a gestão geralmente tem uma postura muito autoritária, né, e como trabalhar, inclusive desenvolver os gestores, né, que também são muito demandados, sofrem muitas pressões, né, lidam com muitos desafios, né, então a gente pode atuar nessa perspectiva, tanto numa interlocução entre o trabalhador e o gestor, quanto em ações de desenvolvimento desse gestor, né, alguns programas muito bacanas que que eu tenho realizado, são programas com foco em desenvolvimento de lideranças em termos de saúde mental e bem-estar, e também de primeiros socorros psicológicos. Então, assim, se eu estou acolhendo um trabalhador que está me apresentando sinais, indícios, né, de algum adoecimento, primeiro, eu preciso saber identificar quais sinais são esses, né? Eu preciso saber identificar para eu conseguir contribuir. Depois eu preciso estar capacitado para contribuir, mesmo que inicialmente, né? Essa capacitação não exclui o olhar de especialistas, mas contribui, né? Porque inclusive aproxima esse trabalho do gestor com o colaborador. Então, passar por essas capacitações de saúde mental, de primeiros socorros psicológicos, de comunicação não violenta, de gestão de pessoas, são fatores fundamentais que podem contribuir direta e indiretamente para a promoção de saúde, né? Isso pode ser feito através de uma estruturação de programas de saúde mental e bem-estar, e que também é importante que eles estejam associados a alguns outros programas, né? Quando a gente fala aí de saúde do trabalho, né, é muito importante também o Programa de Controle Médico Ocupacional, que é o PCMSO, né, em parceria com médicos do trabalho, o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, tem um fator importante para identificar os riscos de trabalho em relação ao trabalhador rural, né, os trabalhadores de modo geral, mas aqui falando do trabalhador rural, né, então são programas que é importante que busquem especialistas na área, né, geralmente nesse caso o médico, o engenheiro, né, e que podem atuar em parceria com especialistas em saúde mental, falando aqui sobre o tema, né, para desenvolver programas de promoção de saúde mental no trabalho, que vão contar com essas ações que eu falei um pouco, mas que também vão trazer algumas outras esferas importantes. A execução de campanhas de saúde, né? Então, a gente tem algumas campanhas que estão sempre rodando aí, né? As cores, né? Tem o Novembro Azul, tem o Outubro Rosa, né? Em relação à prevenção ao câncer de próstata, em relação à prevenção ao câncer de mama. Tem o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Tem o Janeiro Branco, de promoção de saúde mental. Então, aproveitar que já existem campanhas de saúde, desculpa, que estão aí institucionalizadas a nível nacional e que são uma excelente oportunidade para colocar em pauta o diálogo em relação à saúde do trabalhador. Claro, a gente sempre sugere que isso seja conduzido também por especialistas na área, né? Que aí a gente consegue tanto alcançar esses trabalhadores, quanto ficar à disposição para tirar dúvidas, né? E a Camila tinha perguntado no início, né, sobre como comunicar, como abordar essas questões de saúde mental.
é aí que a gente retorna para aquele ponto que eu trouxe sobre a capacitação, né? Eu preciso estar capacitado enquanto gestor para saber como abordar, como identificar sinais, quando eu devo encaminhar para um especialista, né? Esse ponto é importante. E a gente oferta capacitações para gestores, né? Então, é uma questão de realmente buscar um desenvolvimento, né, em termos de gestão. Eu falei das campanhas de saúde, né? E dentro desses programas de saúde mental e bem-estar, hoje também é muito recomendado, né? E aí falando enquanto psicologia, existe uma estrutura metodológica que eu gosto muito de trabalhar e que é importante nesse cenário, que é o plantão psicológico, né? Então a gente está ali dentro da instituição, acolhendo no momento que precisar uma demanda de um trabalhador. Então, ele acabou de ter um conflito dentro da família com algum membro da família. E aí isso desencadeia uma série de reações. Ele chega com uma sintomatologia de agitação psicomotora, chega hiperventilando, chega com taquicardia, PA alterada, né? E aí a gente começa a fazer alguns exercícios de estabilização, a gente começa a promover um espaço de escuta, realizar algumas intervenções psicológicas e, se necessário, encaminhar para especialistas, e a gente vai percebendo uma mudança. Então, às vezes, a gente, dentro do plantão psicológico, a gente atua na raiz de algumas questões, sabe? Quando o trabalhador, diante de uma situação que acabou de ocorrer, uma situação concreta, ele demanda a gente ajuda a resolver isso, sabe? É o problema que ele acabou de ter. Que às vezes também quando a gente pensa em saúde mental é sempre numa perspectiva muito abstrata. E a gente precisa trazer isso tanto para o cotidiano dos trabalhadores, em termos de ações práticas, quanto em termos de linguagem acessível, né? E isso a gente consegue fazer dentro do plantão. E o plantão também é uma ferramenta importante para encaminhar para especialistas em saúde mental. Então, se o gestor também não puder contratar um especialista, né, que tenha um pouco mais de acesso a informações de quais sinais são importantes identificar. Em termos de gestão de dados, a gente também consegue puxar isso por índices de absenteísmo, presenteísmo e turnover, né? São dados que vão ser importantes aí na gestão de pessoas, desse gerente de fazenda, desse gestor de agronegócio, para identificar alguns sinais e saber quando atuar a nível institucional, né, com todas as ações que eu falei organizacionais, ou a nível mais interpessoal, com encaminhamento desse trabalhador para um especialista, seja para psicoterapia, e aí a gente também sempre sugere, né, uma parceria entre o psicólogo, o psiquiatra, né, em termos de atuação também com terapia medicamentosa, né, que é uma abordagem médica, e para psicoterapia aí, com psicólogos. Então, acho que eu trouxe aí um pouco de ações que são possíveis de serem desenvolvidas em termos organizacionais, do ponto de vista de gestão do agronegócio. E para os trabalhadores rurais que estão aí nos ouvindo, né, algumas ações importantes para a promoção, né, da sua saúde mental, né, ou de pessoas próximas. Ter hábitos saudáveis, né, ter aí praticar exercícios físicos, se necessário, buscar ajuda profissional também, né? Hoje em dia, com uma atuação por teleconsultas, né, a gente tem aí uma possibilidade de acessar profissionais que estão distantes, né? E aí, no caso do exercício físico, educadores físicos, né? Ter uma alimentação saudável, se necessário, buscar nutricionistas, né, para contribuir com esse processo. Ter uma rede de apoio é fundamental. E aí, se a gente está falando de uma realidade de isolamento social, construir uma rede de apoio, né, inclusive o trabalho pode ter uma contribuição importante nisso, em termos de cultura organizacional, já é uma intervenção, né, a rede de apoio. Hobbies, atividades de lazer, né, o lazer é um fator importantíssimo, higiene do sono, né? E aí, quando eu falo de higiene do sono, a gente fala
de que uma pessoa adulta ela precisa de pelo menos aí 6 a 8 horas de sono por noite, né? O recomendado é 7, né? Então, se você está dormindo menos que isso, a chance de você ter alguma sintomatologia de prejuízo em saúde mental é significativa. Então, quando eu mudo esse hábito e eu passo a preservar a minha higiene do sono, eu também estou contribuindo para a minha promoção de saúde mental, né? E diante disso tudo, se eu ainda identificar que eu estou passando por desafios, né, que esses hábitos eles não estão suprindo toda a demanda que eu tenho de saúde mental, aí é realmente buscar especialistas para dar início aí, né, a um tratamento, né, para cuidar disso antes que tenha um agravamento do quadro de saúde. Show de bola. Deu para entender um pouquinho? Muito. Nossa Senhora, uma aula. E assim, Igor, né, nós estamos aí com 37 minutos da live, caminhando aí, né, acredito que teve várias perguntas ali, mas você nesse resumo respondeu todas elas. E assim, como você deixaria uma mensagem final, né, principalmente para os proprietários e para nós, como abordar, né, como tratar, como levar este assunto ao campo de uma forma que, né, foi até uma das perguntas aqui do Djalma, como que, já que a gente vê assim que existe muito preconceito, né, em abordar a saúde mental, quando a gente fala principalmente aos proprietários, né, das fazendas, das empresas de agronegócio. Na sua visão, eu gostei muito da ideia da gente utilizar os calendários anuais que já existem, né, para não ficar uma coisa pessoal, dizer, olha, o Brasil trabalha assim, né, o mundo trabalha assim, vamos tentar trabalhar dessa forma também, acredito que é um caminho. Eu gostei dessa ideia, eu vou tentar difundir ela, né, sobre a questão do Janeiro Branco, a questão, né, dos meses que tratam da saúde do homem, os meses que tratam da saúde da mulher. Mais uma dica, assim, um conselho, né, para a gente caminhar aí para o encerramento. O que você deixa de mensagem dessa importância de cuidar da saúde mental, né, o impacto disso numa qualidade de vida e também numa qualidade empresarial, né? Eu falo que empresa, a gente se junta pessoas com alguns processos para a gente ter lucro, né? Porque o objetivo de uma empresa é prosperar pessoas, processos e gerar riqueza, lucratividade, onde pode ser distribuída, pode melhorar a vida financeira, profissional, pessoal de todas as pessoas. Eu falo muito que se as pessoas entenderem, falei isso hoje com um amigo meu, o tanto que o mundo empresarial, o mundo dos negócios, ele te evolui como ser humano, porque você às vezes tenta, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas muitas coisas não dão certo às vezes, porque falta um equilíbrio espiritual, falta o equilíbrio da saúde. Falo até com meu filho direto, falo, de mim você esconde, mas de Deus ninguém esconde nada, né? Então, Deus não dorme, quem nos protege não dorme. Então, o que o Igor deixa de mensagem para a importância de buscar, de fato, uma qualidade na saúde mental e como isso pode impactar na saúde da empresa, na lucratividade, no ambiente de trabalho, nos bons resultados. Eu acredito que para nós hoje da FIS foi muito importante essa live e essa aula que você nos deu, né, da gente se preocupar com a saúde mental. Eu falo sempre do tripé, saúde, família e trabalho, praticar um esporte, dormir, se alimentar bem, beber bastante água. Eu sempre tento falar que nós somos um atleta do cérebro, né? A gente trabalha com o cérebro. Então, a gente tem que cuidar do corpo, da mente, do espírito, para que tudo aconteça. Mas aí, caminhando, Igor, e agradecendo novamente a você pela oportunidade, pela participação, eu fico muito feliz em ver a sua capacidade profissional. Você hoje, sem dúvida, é um orgulho para todos nós, da sua evolução, da sua batalha. Você que, assim como eu, né, vem lutando, vem batalhando para crescer. A gente sabe das dificuldades financeiras que a gente, né, sempre enfrenta, os desafios. Eu falo que para furar a bolha do capitalismo não é fácil, né? Então, às vezes a gente vem de um acesso. Eu falo que para eu sentar nas mesas que eu sento hoje de negócio,
eu tive que fazer muita conversa, muito barulho, eu tive que provar que eu era capaz. É diferente de muitas vezes pessoas que carregam sobrenome, carregam patrimônio já existente, ela não precisa, às vezes, provar nada para sentar. Às vezes, o financeiro faz ela sentar, em algumas vezes. Diferente de nós, né, que às vezes vem de uma realidade mais de batalha, de luta, né? Nossa avó, né, veio de uma origem humilde, nosso avô de uma origem humilde, então nossa família veio dali, mas nunca baixamos a cabeça, sempre vencemos através do conhecimento, do trabalho, os nossos defeitos, nossas qualidades, mas somos vencedores. Então, agradecer a você, lhe parabenizar e deixar aberto para você deixar uma mensagem final da importância da saúde mental e como realmente isso pode impactar na empresa e no mundo dos negócios. Perfeito, agradeço muito a oportunidade da FEFIS, agradeço muito aí as palavras, Felipe, fico muito feliz com o feedback também, né, das perguntas aí que surgiram. Quando a gente fala de saúde mental aliada a negócios, né, a gente está falando, se a gente tem uma empresa necessariamente vai rodar através de um recurso que é fundamental, pessoas. Pessoas têm questões, né? Pessoas têm questões de saúde física, pessoas têm questões de saúde mental, quer a gente queira ou não, elas vão ter questões. E se eu sei que a empresa é formada por pessoas e eu não cuido disso, como eu vou ter bons resultados no meu negócio? Né? É uma pergunta que os gestores precisam se fazer, né? Se eu sei que o lucro e o financeiro é consequência do desenvolvimento de um trabalho realizado por pessoas e eu não cuido de pessoas, esse lucro e esse resultado financeiro, será que ele vai ser realmente significativo? Então, são algumas questões. Então, para os gestores, para os proprietários, né, falar de saúde mental no trabalho é estabelecer uma política organizacional que cuida de pessoas, sabendo que, cuidando de pessoas, eu também tenho resultados para o negócio. E não só resultados em termos financeiros, resultados em termos de responsabilidade com esses colaboradores, resultados em termos de satisfação, de felicidade no trabalho, porque se eu estou mais feliz, a tendência do que eu produzo é de uma qualidade muito superior, né, do que se eu estou passando por uma situação de tristeza recorrente, de adoecimento, né? Então, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente fala de negócios, a gente fala de resultados assertivos, né? Se eu executo ações de saúde mental no trabalho, eu contribuo para reduzir absenteísmo, por exemplo, contribuo para reduzir presenteísmo, porque não adianta só o trabalhador estar lá em corpo se a cabeça está em outro lugar, né? Imagina um risco para ocorrer um acidente, o risco em termos de produtividade, né? E a gente também fala em redução de turnover, né? De rotatividade, né? Então eu consigo não só contratar talentos, como reter, né? Porque eu estou promovendo e estabelecendo uma política de cuidado, né? Então, esse é o recado que eu deixaria tanto para os proprietários, quanto para os trabalhadores e para demais pessoas que estão aí nos ouvindo. Show de bola, mestre. Muito obrigado. Felicidade aí. Bom final de semana, bom feriado. E muito obrigado. E fica a mensagem, né? Felicidade gera lucro e pessoas, né, que são a alma do negócio, é o maior patrimônio de qualquer empresa. Então, muito obrigado. Eu sempre falo, né, a diferenciação das empresas está nos processos, a diferenciação dos processos está nas pessoas e a diferenciação das pessoas está na gerência. Então, sem dúvida, essa mensagem que fica. Meu muito obrigado e agradecemos de coração a você pela participação. E em breve a gente está retomando o FISAgrocast. Em breve você volta aí com mais assuntos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Fica com Deus. Valeu. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Obrigada.